Boa noite. Hoje nós vamos estar aqui, neste momento, conversando com Rodrigo Gondim. E eu quero fazer uma apresentação enquanto eu aguardo a chegada de outras pessoas e a chegada dele. Rodrigo Gondim é artista e professor. Licenciado em dança pela Universidade Rio de Janeiro, estudou na Escola de Dança Maria Oleneva e na Escola de Música Vila Lobos. Há 20 anos atua como coreógrafo, professor e orientador de dança em diversas escolas, grupos de pesquisas e espaços acadêmicos. É cofundador e intérprete do Grupo SAPS Rio de Janeiro e bailarino da Esther Weitzman Companhia de Dança. Atualmente foi indicado nas categorias de melhor coreógrafo, melhor coreografia e categoria especial intervenção urbana no Prêmio Ses Gran Rio 2019. Integra o projeto de residência coreográfica da Companhia de Balé da cidade de Niterói e o projeto Arte com Respiro, do Itaú Cultural 2020, em parceria com a artista Deise Margarida. Eu estou aguardando para ver se entram mais pessoas, mas como o Rodrigo já entrou, eu vou chamá-lo. Olá, boa noite para todos que estão chegando. E vem aí o bate-papo de hoje. Olá! Feitas as devidas apresentações, que depois fica gravado no IGTV, eu faço a você a pergunta tema: o que é dança para você? Então, um brinde a esse encontro maravilhoso, saudade Um enorme que eu tô brinde, de você. tchim, tchim. Ah, essa pergunta é muito boa. Eu tava brincando agora aqui. A gente fez um teste antes, né? Aham. Para eu poder aprender aqui como é que entrava. E aí eu tava aqui brincando, enquanto eu tava dançando e brincando, me perguntando o que era dança para mim. Eu ultimamente tenho sentido que eu estou muito mais próximo das incertezas sobre o que é a dança nesse sentido e mais do que ela pode ser. Mais do que ela pode ser, assim. Estou muito mais próximo dessas incertezas mesmo. Não consigo encontrar uma definição e nem sei se é preciso. E acho até que talvez um pouco da dança seja não se definir ou se redefinir o tempo inteiro nessa brincadeira, né? Mas como um campo de forças, talvez, né? Do que uma definição, isso é isso, né? Eu estava pensando esses dias sobre né? A dança é isso. É curioso porque eu sou, tu O és, seu, ele o é. seu, o seu Tá som me está escutando? cortando. Eu estou escutando, mas ele está cortando. Não sei se seria melhor você colocar fone, não sei, mas ele está Pera aí, entrecortando. deixa eu tentar. Tá, Vamos experimentar, porque ele está realmente entrecortando. tá bom. Sim? Vamos ver se Fica esse melhora. fone. Tá melhor para vocês? Sim? Vocês também estão sentindo que está entrecortando? Porque para mim estava dando umas cortadinhas assim. Pode ser que seja só para mim. Mas como eu quero te ouvir, vamos Sim, lá. claro. Vamos seguir aí com o seu fone. Vamos ver como é que fica. En- Então, assim, eu fiquei brincando com a palavra, com o verbo é, né? Na conjugação do é, eu sou, tu és, ele é, né? Então, uma coisa que é definida é sempre definida por um ele, por uma coisa fora, né? Então, se a dança
tá comigo enquanto eu estou dançando, ou tá com a plateia enquanto ela está assistindo, é do eu. Então ela não pode ser entende? Eu sou, não tem como ser de jeito nenhum. A dança não tá nesse lugar para mim. Pelo menos nesse momento, não. Na verdade, dança, tudo dança, né? Tudo dança, tudo é dança, tudo foi dança, tudo será dança. E a dança se apresenta nesse entrelaçado de danças, de passado, presente, futuro, o que vai, o que vem, o que sobe, o que desce, o que pulsa, e Sim, vento, né? A dança nos permeia totalmente, de dentro para fora e de totalmente, fora para dentro. Né? totalmente. E Eu a acho que vida. teve uma época, teve um momento, desculpa, Não, tudo teve um bem? momento que teve um momento que a gente de repente brincou de separar as coisas, né? Assim, Hum, começou a pensar, isso é história, isso é geografia, isso é, né, colocar os conhecimentos dentro de caixinhas, mas não uhum. é para eles ficarem na caixinha, né? Quando eu digo que uma coisa é dança e uma coisa é teatro, não é para que a dança seja um não teatro. Eu tenho Sim. pensado muito sobre isso, né? Assim, como as coisas podem, e na minha visão são opostas às vezes, né? Elas são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Bom, na verdade, a oposição é, deveria ser, a complementação. Não o atrito, mas a complementação de alguma coisa. Né? Sim. Mas você me deu uma frase muito interessante, que eu até fiz a divulgação, quando você diz: é preciso tornar visível o intolerável. Como é que a dança entra nisso? Essa foi uma frase que eu ouvi eu ouvi essa frase do Deleuze, do filósofo Deleuze, Gilles Deleuze, e ele falando do Arthur. É, eu acho que aí o Deleuze tá chamando a arte um pouco de máquina de guerra, sabe? De uma coisa que é anti esse sistema, de uma coisa que é revigorante, de uma coisa que traz a pulsação de novo, sabe? Que traz o desejo, que traz. E se o desejo é aquilo que nos fere, que está ferido, né? Assim, que está abafado, que está culpado, o seu desejo é sempre culpado, o seu desejo tem um monte de coisas que te impede de desejar, né? De ser um ser desejante no mundo, a máquina de guerra, nesse sentido, é aquilo que traz o desejo de volta, traz a pulsão de vida, traz o nascimento. Né? E eu acho, então, quando ele diz que é preciso tornar visível o intolerável é no sentido do desejo, de não estar no bloqueio, entende? Do desejo, da impossibilidade do desejo. Acho que eu entendo um pouco dessa forma e eu acho que a arte está, para mim, muito nesse lugar hoje, sabe? De uma máquina de guerra, de uma coisa que vai de encontro, que deve ir ao encontro, que deve promover, trazer potência, potencializar, criar conflitos. Eu acho que a arte tem esse lugar, né? E aí ela coloca o que é intolerável, porque quando ela está nesse lugar, ela é insuportável, a arte é insuportável, sabe? Ela não serve para nada, ela não tem utilidade, ela tira o bonito, ela coloca o feio, ela questiona o que é o feio, ela questiona o que é o bonito, ela questiona o que é homem, o que é mulher. Essas coisas não começam a não fazer sentido dentro da arte para mim hoje, sabe? Então acho que é um Sim, pouco nesse então lugar assim. o intolerável seria uma pressão que não deixa isso desenvolver? É porque o tolerável é uma merda, né? O tolerável é aquilo assim, eu te tolero.
Você imagina, eu acho que a pior coisa que você pode ouvir de alguém é eu te tolero. Eu acho muito ruim. Sabe assim, eu te tolero. Não, eu te odeio. Foda-se, você é um bosta. Não gosto de você, vou sair de perto de você. Dane-se. Pronto, sai de perto de mim, sabe? Beleza, vamos construir as nossas histórias. Depois, se a gente puder se reencontrar, a gente conversa. Mas eu te tolero. O que que significa eu te tolero? Eu não te aceito, eu Exato. não te respeito, mas tá tudo aí. Eu vou fingir que tá tudo bem, Exato. sabe? Uhum. Então a arte vem trazer isso aí. É o intolerável, né? Assim, é o intolerável. É isso que ela tem. É Lafile Tirar. Malgardé. Sabe, É, Lafile Malgardé? É essa imagem, né? De uma filha mal guardada, é, sabe? É, não, eu não quero me casar com esse cara que eu fui colocado para casar, sabe? Tá errado, eu não quero isso, meu coração não me diz isso. Eu prefiro morrer, sabe? Não me importa, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Esse é o intolerável. Não vou casar porque tem que casar, sabe? Usando então, um balé de nesse repertório sentido, aqui, né? é, nesse sentido, a arte liberta. Liberdade é um conceito complexo que eu também tenho pensado muito, assim. Acho tenho mais dúvidas do que me aproximando de alguma coisa que seja uma certeza, assim, sobre o conceito do que é ser liberdade, dá uma ideia de aprisionamento. Entende? Se a gente pensa a ideia de liberdade, eu acho que a gente está pensando a ideia de aprisionamento. Como se a arte pudesse nos libertar de alguma coisa. A arte é o lugar da liberdade. Não sei, eu estudei balé clássico, sabe, assim, na escola de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que o conceito de liberdade lá era outro, entende? O conceito de liberdade para o balé clássico é um, para a dança contemporânea é outro. Não, Sim. não sei, não sei. Tenho dúvidas sobre o conceito de liberdade e se porque o conceito de liberdade muitas vezes ele traz uma ideia de verdade. A verdade, a liberdade é a verdade. Eu estarei livre quando estiver em mim, verdadeiro em mim. Porra, sei lá o que sou eu. Não sei, eu nem vou saber quando eu estiver livre, então, sabe? Não sei, acho que eu tenho pensado um pouco por aí. Aham. E são essas ideias, essas coisas que permeiam o teu universo, que certamente fazem a inspiração do coreógrafo, né? O coreógrafo Rodrigo Gondim. Ah, sem dúvida. Coreografia é um discurso, né? Como qualquer outro. É um discurso, é, é uma forma de entender e, assim, é, eu acho que eu brinco um pouco dentro do conceito de coreografia, o conceito de dramaturgia também, que também é um outro conceito complicadíssimo, né? Assim, difícil, com muitas incertezas sobre a definição dele. E que bom que é assim também, né? Porque aí abre muitas possibilidades para a gente poder criar. Mas, sem dúvida, todas essas coisas que eu leio, todas as minhas experiências, todas as minhas dúvidas, as minhas angústias, todas as minhas incapacidades, todo, todo, todo o meu machismo, todo o meu, sabe, a minha dificuldade, a minha gordofobia, todos os meus problemas, tudo isso está nos meus processos coreográficos, né? Não está ali só o que é bonito, o que é correto. Por isso que esse conceito de liberdade e o conceito de verdade são coisas difíceis, né? Enfim. Eu queria que você falasse um pouco como foi o seu processo de criação para o espetáculo Human, do Grupo Sats, que você se Uma, apresentou junto esse projeto foi o com. primeiro projeto da nossa companhia, da minha e da Deise Margarida, né? Que vai estar aqui também falando com você em breve. É, Foi um processo muito interessante porque a gente se encontrou e aí começou a pensar
o que nos interessava, e a gente começou a entender que tinha uma coisa sobre o estado energético que nos interessava muito. Então a gente começou a estudar, ela já tinha uma experiência maior do que a minha na área do teatro físico, e aí eu vim trazendo uma outra bagagem também, e a gente começou a se encontrar. Eu já estava, de alguma forma, pesquisando, tentando entender o que era essa coisa que eu queria falar e eu não sabia. Talvez tenha sido uma das primeiras vezes onde eu mergulhei com mais profundidade, sabe? Acho que foi a primeira vez, sem dúvida, onde eu mergulhei com mais profundidade de me perguntar o que eu quero, para que eu quero isso, para que eu quero dançar, para que eu quero. é, Foi um momento de virada muito importante na minha vida, assim. E aí o que aconteceu foi que a gente entendeu o que queria falar, queria entender o que era essa coisa que a gente chamava de humanidade. E foi muito curioso, porque assim, a gente a gente foi experimentando, sabe? A gente não partiu de uma coisa que a gente sabia o que era e a gente foi experimentando. Então, como é que eu fui experimentando isso? Em vários lugares, assim. Eu comecei a dançar em vários lugares. Dancei dentro da cisterna da casa da minha sogra, sabe? Entrei na cisterna e dancei, para ver o que acontecia, onde estava a minha humanidade lá dentro. Me coloquei em situações de risco para dançar. Fiz tudo que eu pude de experiência sensória para tentar entender o que vinha. Num primeiro momento, eu tinha um conceito muito imagético ainda sobre a ideia de primitivo. O que era o primitivo? Que esse human vinha de uma ideia do primitivo. Hoje eu já não compartilho mais dessa ideia. Eu acho que eu evoluí no sentido de eu me transformei numa outra coisa diferente disso. Human já não é o que era há 3 a 4 anos atrás, quando a gente começou a pensar. Então aí quando eu e a Deise a gente começou a construir esse espetáculo junto, ela começou a construir um solo em cima da ideia de dominação, a ideia da elegância, que foi o termo que a gente usou, né? Que foi o princípio que a gente usou como uma chave para a dominação, e eu pesquisando a ideia de um ser primitivo, de uma força energética primitiva. Com o tempo isso foi mudando muito, mas o start foi esse, né? E depois a gente se reuniu num duo, onde a gente estava pensando a ideia do erótico, né? A ideia das transformações das figuras humanas. E aí a gente ouviu muita gente. Acho que o mais legal do processo não foi de fato construir a parte coreográfica, foi receber o feedback das pessoas. Isso foi muito legal, porque a gente recebeu muitas críticas pesadíssimas, assim, tipo, uma bosta que vocês estão fazendo, muito ruim, cafona, assim. E muita gente, que legal, que bacana, curtindo, né? E aí eu entendi que Human tinha a ver com diálogo, tinha a ver com uma construção de diálogo. Não era algo que podia ser dado por mim e também não podia ser dado por outro. Era uma coisa que precisava estar em constante transformação. Uma é um projeto que está em transformação. Pode ser que Human se torne um solo, pode ser que Human se torne um grupo, um conjunto, pode ser que Human nunca mais seja dançado. Tudo isso vai valer. Faz sentido. Espero que, não sei se eu fui, fui claro. Eu acredito que quando você fala de Human e de todas essas nuances que vocês percorreram para trazer para a cena, eu vejo aí a tal da liberdade que a gente estava falando, quando eu falei assim, será que a arte liberta? Eu vejo a liberdade no sentido de transformação, de você poder ser várias coisas em vários momentos. E eu assisti esse espetáculo algumas vezes e eu nunca vi o mesmo espetáculo. Uhum. E eu acredito que a respiração da arte, ela vem por aí, de você poder, naquele momento que você está vivendo, você usar aquele material de pesquisa para trazer a sua expressão daquele momento. Nós somos seres Sim. mutáveis, né? Então, eu posso dizer que o Human, para mim, atingiu essa plenitude de me colocar, me colocou diante de várias emoções, de vários momentos, de várias presenças,
E aí, nesse sentido, eu acredito que a arte transforma e nos dá a liberdade de ser, né? Essa, É, é, essa mutação, né? Ser essa mutação, né? Essa coisa. é, mas é exatamente isso. Eu entendo exatamente isso dessa forma também. Mas é só porque eu tenho ainda um pouco de dificuldade de entender a liberdade como um fora. Uhum. Como se eu tivesse preso numa gaiola e aí abrisse a imagem do passarinho que foge. Porque não tem fora. Uma vez eu ouvi isso de você, né? Assim, fora da onde? Você está no planeta Terra, não tem fora, né? Você está no planeta. Só se você for para outro planeta, mas mesmo assim é curioso, Não porque a vai gente estar explora fora, Marte porque como vai se. estar no. Se você vai para outro planeta, está no sistema solar, saiu do sistema solar, está no universo, não tem fora. Não tem fora. Então a liberdade não é algo fora. É, não é nesse sentido. E também não é no sentido de de possibilidades totais, porque não existe possibilidades totais também, né? Somos seres sociais. Eu não posso tudo. Eu não sei o que eu posso, mas tudo eu não posso, sabe? Então, nesse sentido da liberdade como um poder, como uma coisa que você tem, não me faz sentido, assim. Mas eu entendo exatamente. Eu acho que a arte, quando você assistiu o espetáculo e ele te tocou de alguma forma, aquele momento ali criou uma ruptura no Sim, seu estado e no meu. Criou uma ruptura. Criou uma coisa, vou usar uma palavra perigosa, criou uma coisa mágica. sim, sim. É E eu nesse acho sentido, né? que a beleza é exatamente isso, porque cada vez que você vai assistir, você não é a mesma pessoa, e o espetáculo respira e não é o mesmo espetáculo, nem pode ser, porque senão ele estaria engessado em alguma coisa, né? Então, eu vejo esse movimento, sabe? Essa Uhum. dança enquanto arte transformadora, essa dança, né, dentro, que nos envolve, que nos faz comunicar. Mas eu queria partilhar com você uma coisa que eu estou pensando aqui. A gente, enfim, se alguém quiser comentar também, deixar sua opinião Aí, está aí. aberto para É, todo mundo aí. quem quiser perguntar qualquer coisa, enfim. É, me perdi, esqueci o que eu ia perguntar. Daqui a pouco volta. Daqui a Daqui a pouco pouco volta. É isso, escapou. vem. Tá vendo? Escapou, mas volta, né? É isso, escapou. Você, Legal. você gostaria de falar um pouco sobre a tua trajetória como bailarino também? Tem uma coisa curiosa sobre a forma como a gente conta a trajetória da gente, né? Esses dias eu estava numa live com as minhas alunas e aí elas me pediram para eu falar um pouquinho sobre mim. Aí eu falei assim, então tá bom, então vocês vão falar sobre vocês e depois eu falo sobre mim. E aí cada uma foi contando uma coisa muito interessante. Aí eu fui observando a forma como cada um se inventa, como cada um se conta, cada um cria a própria história sobre si, sabe? Uhum. E aí, respondendo um pouco também da sua pergunta sobre o coreógrafo, essas coisas todas que você está falando, tá na sua coreografia, a coreografia não deixa de ser uma forma de eu me inventar Uhum. também, né? A forma como eu me posto no Instagram também é o meu enforgue, também é a minha forma de me inventar no mundo, né? Nesse Sim. sentido. Então eu geralmente comecei a pensar, eu sempre quando alguém me fazia essa pergunta, eu dizia assim, a minha história tem a ver com o amor. Aí eu dizia, quando eu comecei a dançar, tinha uma menina que eu fui fazer uma audição de dança, depois eu casei, tal, tal, tal. Eu fui contando as histórias em termos do amor. E aí, mais ouvindo as minhas alunas, o que eu disse para elas nessa live, e eu vou dizer agora para você, é que aquilo que me determinou é muito menos por na Maria Leneva.
Mas eu não posso dizer isso, porque não é verdade. O fato de eu ter sido da Maria Helena me torna um bom professor. Mas poderia não ser um bom professor também. Entende? As indeterminações, a realidade da vida, as multiplicidades, elas são tão complexas que eu não sei dizer para você o que me determinou, o que foi me trazendo até aqui. O que me fez, por exemplo, encontrar a Moema na minha vida, você que foi uma pessoa, foi e é uma pessoa extremamente importante e relevante na minha vida, profissional e pessoal. O que fez a gente se encontrar, a gente se apaixonar, a gente querer estudar, se entender, mergulhar um no outro, ter interesse um pelo outro? Não sei. É curioso, né? É muito É. curioso isso. É interessante, porque é exatamente isso, é nisso, digamos assim, que eu vejo a dança, entendeu? Eu vejo a dança nessas coisas que a gente não tem explicação, não tem como explicar. É de onde vem como você falou, vou dizer uma palavra perigosa, a mágica, né? A magia, a magia, a magia da vida, que vai nos entrelaçando em emoções e sensações e todas essas coisas. Vamos Falando em ver. magia, lembrei agora aqui do que você Fala. tinha. Do que eu tinha esquecido. Lembrei do que eu tinha esquecido. Ah, sim, lembrou. A ideia da liberdade, nesse sentido assim, como é que pode a dança ser ao mesmo tempo um fruto da cultura e uma coisa que rompe com a cultura? Por causa disso, Entende? porque ela não tem explicação. É como não é? Tá aqui, né? A dança não se explica, se sente. Isso É a é. magia. Então, como é que pode? Pode podendo, né? Como é que Sim, pode? sim, Que pode, né? E é sim, exatamente sim. quando a gente fica com receio dessa magia, é que perde-se a dança, né? Perde-se a dança. E faz-se coisas enquanto dança, mas perde-se a dança, Sim. né? Aí tem uma, acho que é aluna sua, peraí, deixa eu ver aqui. Patrícia Lima. E ela Oi, falou, Patrícia. fiz aula com você. E sua maneira, peraí, cadê? Sua maneira de conduzir é fantástica. As experiências que tive no corpo foram maravilhosas. Que E a legal, Patrícia. Que Patrícia bom. entrou aí para falar isso. Espera aí, que agora a porcaria do negócio, né? Então, ela entrou aí com a história do. Tá tudo aí. Rodrigo, lembro de você É, na camarim dizer: tá tudo aí, tá tudo tá aí. tudo aí. Tá tudo É aí. O isso negócio aí. é vivenciar e experimentar, e viver, emocionar, né? Porém, Sim, claro. quando ela botou aqui, a Patrícia fiz aula com ele, maravilhoso. Como é que é essa experiência de professor para você, Rodrigo? Como é que você se sente enquanto professor? A pergunta é dificílima, né? Porque como você se sente como professor é muito boa a pergunta. Eu me sinto muito bem. Como professor, eu me sinto muito bem. Bem nem sempre é feliz. Muitas vezes é angustiado. Muitas vezes eu me sinto angustiado dando aula. É, Mas é uma angústia, antes, quando eu comecei a dar aula, era uma angústia do desejo de capturar o saber, sabe? Eu queria saber e queria transmitir o meu saber para que as pessoas percebessem que eu sabia. Hoje, a minha angústia é de comunicar. O meu interesse maior hoje é de me comunicar, é de olhar no olho, de olhar para aquele corpo e tentar entender o que aquele corpo está querendo me dizer
e deixar o meu corpo aberto para receber o que o corpo quer dizer. Às vezes tem muito mais a ver comigo, aliás, sempre, né? A ver comigo do que com o aluno que está ali diante de mim. Então, assim, durante o processo de criação lá para a Companhia de Niterói, eu dizia para eles assim: vocês são mais importantes do que o trabalho. Falei isso algumas vezes. E digo isso porque é uma prática dizer isso para os meus alunos. Eles são mais importantes do que a minha aula. Aliás, a aula é nossa, né? A aula é minha e deles, né? Estamos todos ali em aula. Então eu me sinto muito bem, muito bem, assim, de ser professor. Eu gosto muito de ser professor. É, Também tem esse paradoxo do professor, né? Que o que é educar para a liberdade nesse sentido, né? Eu tenho um conteúdo, eu sou professor de balé clássico de mulheres. Então, assim, se eu sou um homem que estudo tanto sobre feminismo, que estou, né, lutando contra o machismo em mim, estrutural, duro, pesado, dou aula de balé clássico, boto as minas de ponta, sabendo exatamente como o balé foi usado na época romântica para atacar o feminino, o desejo da mulher. É, é, então é um paradoxo, é um paradoxo. Para mim, dar aula é um paradoxo, assim, mas é muito, muito rico, assim. Se tem uma coisa que ilumina meu coração nessa pandemia, uma coisa maravilhosa que aconteceu nessa pandemia, foi a possibilidade de trocar com os meus alunos. Teria sido muito mais difícil se não fosse por eles. Então, eu sou muito grato a todos que puderam estar comigo e partilhar e, enfim, falar das suas experiências. Foi e está sendo muito, muito rico para mim, muito curativo desse momento, assim. Como é que você lida com essas aulas online? Como é que fica isso para você? Porque o olhar presencial, ele é muito diferente do olhar virtual, né? Como é que isso fica dentro de você, esse olhar virtual? Olha, desde o início, curiosamente, né, eu converso com muitos amigos, professores, assim, que se sentiram muito incomodados. Eu confesso que eu não me senti nem um pouco incomodado. Eu achei divertidíssimo. Eu vi novas possibilidades. Eu falei assim, nossa, agora eu posso dar aula de qualquer lugar do mundo. Sabe, assim, eu achei aquilo incrível. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade. Óbvio, preferia, de alguma forma, estar ali junto com as pessoas, sentindo o cheiro de suor numa sala de dança. Eu adoro isso, sabe? Mas sentindo a poeira do chão no meu rosto, sabe? Mas eu vi como uma possibilidade, eu não encarei como algo ruim, o virtual, né? Até porque o que importava ali era a conexão, literalmente. Era a conexão que aconteceria, como acontece aqui agora. Estamos num mundo virtual que é absolutamente real. Eu e você estou te olhando, estou vendo seus cabelos brancos, seu óculos, sua sobrancelha. É real, estamos aqui, estamos trocando, é afeto, é profundo. Sim. Né? Você Talvez acredita nessa? mais do que se fosse real, se estivesse ao vivo, entende? Não sei se estivesse ao vivo seria assim. Sim. Será que a experiência, a vivência que você teve com cinema te ajudou também nessa experiência atual diante do online? A sua visão através da câmera? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sou uma pessoa que gosto muito dessas coisas de rede social, de ficar se fotografando, tal. Eu não tenho isso comigo, assim. Claro que eu estou me referenciando às pessoas que eu vejo, meus alunos, que, por exemplo, postam tudo, né? Postam a vida inteira no Instagram. Talvez comparado à minha mãe, eu seja um blogueiro, sabe? Mas comparado aos meus alunos, eu não sei nada. Inclusive, quero aqui deixar uma coisa curiosa aqui para quem conhece pouco a Moemo ou não sabe dessa história. Quando eu conheci a Moema, ela não sabia nem mexer em celular, não sabia mexer nada, pedir ajuda. Acho que a Renata está aqui, a Renata ajudou muito também, com muita Que paciência, ajudando a como, né? Moema com o laptop. Então, hoje,
Hoje eu, para poder aprender a entrar na live, a Moema me ensinou, entendeu? Fizemos um tutorial. Então agora ela já está me ensinando, entendeu? É isso, essa que é a beleza da vida, das coisas. Mas tem, Faz parte da dança, do mistério, da mágica, da magia. sim, sem dúvida. Mas, Uhum. de alguma forma, os estudos que eu faço interdisciplinares com as artes, né, com a música, com o cinema, com as artes plásticas, para mim, tudo isso tem a ver com a dança. Eu, 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 eu tenho uma certa convicção de que eu sou bailarino. Então, quando eu faço cinema, eu estou dançando. Quando eu estou tocando música, eu estou dançando. Eu não consigo olhar para uma partitura de piano e não pensar a espacialidade das notas na pauta. Eu não consigo não ver aquelas bolinhas dançando. Assim como quando eu estou diante, atrás da câmera, tentando encontrar ali aquele enquadramento, aquela fotografia, eu estou pensando dramaturgia em dança. Então, sem Aliás, dúvida, a experiência com o cinema me ajudou. sim. Como é que entrou o estudo do piano? Que você está indo assim, de vento em popa. Daqui a pouco vai virar Eu, pianista, não esquece. Como é que ele entrou na sua vida, assim, que você foi emburacando e está indo cada vez mais bonito? então, eu para mim, a dança sempre teve a ver com a música. Eu nunca consegui dissociar muito. E depois, quando fui fazer a formação clássica, e eu pude ver que a arte clássica cola mesmo a música com a dança, né? Assim, uma é expressão da outra nesse sentido. E aí, claro, que depois, com meus estudos em arte contemporânea, isso foi se dissociando um pouco, ganhando outros contornos, né? Não é assim para todos os tipos de arte ou de possibilidades artísticas, né? Mas a dança sempre teve a ver com a música para mim. Então eu sempre tive uma coisa de percussão, né, mais ligada ao ritmo. Mas sempre tive a vontade de estudar um instrumento harmônico, melódico, tal, tal, tal. E aí fiquei com esse sonho de estudar essa coisa do balé, queria tocar. Enfim, comecei nos nossos atendimentos, eu com você, na sua antiga casa. Tinha um piano lá na sua casa, para quem não conhece. Tinha um piano lá na sua casa, que era o piano da sua mãe, da Cleo, que ela dava aula de canto lá, enfim. E aí eu fiz aula de canto com ela, ela tocando, achava aquilo super bonito. E chegou um momento que ela quis se desfazer desse piano, e aí você ofereceu quem queria, e eu disse que eu queria, e aí eu fui, arranjei um carro, um carro aberto, para pegar o piano na sua casa em Itaipuaçu. Levei o piano lá para a comunidade onde eu morava e foi maravilhoso. Eu subindo a comunidade com o piano na caçamba do carro. Foi divertidíssima aquela experiência e comecei a estudar no piano da Cleo, da sua mãe. E, enfim, ele tadinho, já ficou tão desafinado depois desse transporte todo, né? Mas, mas eu estudei mesmo assim nele desafinado, ele tá lá ainda. Espero um dia poder levar ele para um lugar que eu possa deixá-lo, né? Assim, perto de mim. Ele não está aqui agora. Mas aí, dessa experiência, né? Me deu vontade de ir para o Vila Lobos e estudar. E aí eu comecei o curso básico no Vila Lobos. Meu professor Gilson, que é um querido, gênio, assim, um amor de pessoa, paciente e abessa comigo, porque eu sou muito ansioso na frente daquele. Eu quero dançar. Ele diz: calma, vai tocar piano, calma. Mas ele não entende que eu quero dançar aquilo ali, entendeu? Não tem jeito. Mas aí o piano começou dessa forma, então eu tenho me dedicado muito, assim, à música, tentado fazer essas relações da música, porque a música tem uma coisa energética que tem me interessado como coreógrafo, Vamos dar sabe? aqui um boa noite para as pessoas. Boa noite, boa noite. Oi, Boa nega, noite, Bárbara, beijinhos, neguinha. Luizinha, Dançarte, da Luciana. A Lu entrou, depois entrou pela escola. Boa noite para Bárbara. todos vocês, Bárbara, sim. Quem mais? E todos vocês aqui, Renata.
Quer dizer, só para dar um alô para todo mundo, uma boa noite, ver se tem alguma pergunta. Achei ótima a sua Marília, querida. colocação. Achei ótima a sua colocação sobre liberdade. Não tem fora, não tem fora. Não tem fora, não tem dentro. É tudo uma coisa só. Vera, Vera Aragão, oi Vera, Renata, Tiago, Eduardo, Tiago Tiago, Piquet. Thiago Piquet, Gustavo, todos vocês aí. Um alô grande para todos vocês, agradecendo a presença. Vamos seguindo adiante. Bom, no ano de 2019, ou seja, no ano passado, a gente já está meio perdido nesse negócio de ano, né? Totalmente. O Totalmente. seu grupo, o seu grupo Sax ganhou o prêmio Seis Gran Rio por causa daquela A gente intervenção. foi. Como é que foi isso? A gente, a gente foi indicado, na verdade, né? O Prêmio Seja Gran Rio é um projeto onde você se inscreve, né? Você manda um projeto para os curadores, para os críticos irem lá assistir, para os julgadores, né? Irem lá assistir. Aí eles assistem o teu espetáculo durante o ano, e aí geralmente no meio do ano tem a categoria daqueles que foram no primeiro semestre, no final do ano do segundo semestre, e aí se faz o compilado para ver quem eles julgam entre o primeiro e segundo semestre, aqueles que vão receber o prêmio, né? Então a gente foi indicado no segundo semestre. Então estamos esperando ainda, o prêmio Sesgra ainda não saiu, mas ficamos extremamente felizes assim pela indicação, que já é uma coisa maravilhosa, tanta gente incrível que foi indicada junto com a gente, assim. Eu também estou no projeto que foi indicado da Esther Weitzman, dos 20 anos da companhia. Também foi indicado na mesma categoria que a gente. Então, Então, muito de um legal. Estou lado, concorrendo em duas categorias. de um lado é o bailarino da companhia, do outro lado é o coreógrafo, diretor, orientador, junto com seu grupo. É, Agora me é uma fala da alegria, né? experiência Uma desse alegria. trabalho lindo que você fez. Degraus, Esse para mim, projeto. foi uma surpresa maravilhosa e eu acredito que tenha dado retornos incríveis para vocês, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu fiquei imaginando vocês ali repetindo e repetindo, e dia que chove não tem, quando não chove tem. Como é que foi esse jogo aí? Degraus começou a surgir quando a gente estava ali em Uma, já fazendo uma reflexão bem dura se a gente iria continuar com o projeto. Depois do. A gente fez uma temporada no Cacilda Becker, que foi muito especial para a gente. Mas a gente se pôs a pensar mesmo, assim, a gente quer continuar com esse tema faz sentido para a gente, porque as coisas tinham que estar fazendo sentido, né? É, e aí, como a gente começou, já estava vindo todo esse levante político que a gente hoje, né, que hoje está instaurado, isso já estava se configurando de uma forma muito violenta. E aí a gente ficou com essa ideia de rolar escada abaixo, né, de as coisas estão rolando escada abaixo. Ficou essa imagem na nossa cabeça. E aí a gente discutindo, teve o desejo de convidar outros intérpretes, né, pessoas que tinham um pensamento em dança que nos interessava também, parceiros mesmo, criativos, e a gente pensou em criar esse espetáculo na rua. E aí, no início, o projeto seria, a gente vai ficar 3 dias dentro da sala de trabalho e um dia na rua, numa escada pública, dançar numa escada pública. Só que a gente viu que era muito rico e muito difícil. Que não ia dar certo a gente ficar na sala, não dava para transportar a experiência da sala. Porque tem uma coisa, e aí tem a ver com intolerável, que a gente começou a conversa sobre isso, né? Tornar visível o intolerável. A sala de aula, assim como o palco, ele é limpo, ele é terraplanado, ele não tem relevo. Ele é para uma experiência hospitalar, sabe? É, deslizante. E a rua é bruta, a rua é feia, a rua fede, a rua você é assaltado, sabe? A rua dói, a rua é áspera, ela tem relevo, ela tem memória.
os pés pisaram ali, as coisas aconteceram ali, as pessoas morreram para a escada, que a gente não voltar para a sala de trabalho e que a sala de trabalho ia ser a escada. Então a gente passou 8 meses montando esse projeto, indo quase que diariamente, 4 vezes por semana, para pesquisar na escada. E esses 6 Está internos que estavam congelando com a um gente, pouco a né? sua imagem. Tá dando umas congeladinhas, coisas da internet. Mas E vamos aí, lá. sim, estão me ouvindo? E aí, Tá, e tô. aí a gente começou a ter essa experiência de montar, a gente começou a fazer aulas diferentes, como parkour, por exemplo, que foi uma experiência para mim, pessoalmente, maravilhosa com o professor Pedro. Foi incrível entender que o parkour era a possibilidade do meu corpo fazer o trajeto que ele gostaria na cidade, e não o trajeto que a cidade manda, sabe? Eu Hum. posso andar pelas paredes, eu posso andar pelos muros, eu posso subir, pular uma árvore. Eu não preciso andar pela calçada só. Então, o parkour me trouxe a nova forma de pensar a cidade e entender como a cidade é coreografada e ela é coreógrafa também. Como a cidade te coreografa, né? Dentro dos processos. E aí a gente começou a caminhar e começou a caminhar nessa pesquisa e foi descobrindo coisas muito legais, foi chegando 2 músicos que trabalharam com a gente, o Fábio e o Luciano, que foi incrível, se contribuíram muito da experiência sonora, assim, de uma jam criativa, sabe? Foi muito rico, assim, muito rico a experiência na rua, assim. Todas as experiências da gente ter sido assaltado, por exemplo, da gente ter torcido o pé, da gente ter ralado, da gente ter que usar 3, 4 casacos, os moradores de rua que interagiam muito com a gente, queriam fazer parte do espetáculo e treinavam junto com a gente. Então foi uma coisa muito rica, assim, muito rica, muito, muito revolucionária. Foi uma máquina de Sim. guerra muito violenta para nós, assim. Você falou em morador de rua, foi uma das coisas que me impressionou muito numa das vezes que eu vi o espetáculo, ali na Cinelândia, que do meu lado estava um morador de rua que ele se arrumou todo para assistir o espetáculo. E eu estava vendo a hora que ele ia levantar, porque eu acho que ele se identificou tanto. O que eu senti, pode até ter sido, não ter sido, mas eu acho que ele sentiu que vocês eram moradores de rua que estavam fazendo alguma coisa ali na escada. Porque houve uma Uhum. identidade muito forte. Isso, para mim, foi incrível presenciar isso, foi muito bonito. Essa interação e integração, né, da arte, trazido ali para as pessoas que estavam ali simplesmente, né, que Teve uma coisa não se interessante nesse. prepararam para. Fala. Diga, diga, Interessante, por fala. favor. Não, Uma coisa era. interessante, uma coisa muito interessante foi que, diante da escada, a gente não podia prever muito. Porque quando eu desequilibro, eu não posso prever o que vai acontecer da escada depois que eu desequilibrei. Entende? Então, não era possível prever nem controlar que tipo de dança ia dar para fazer. Então a gente foi fazendo. Não tinha como descobrir que tipo de interação, o que a pessoa que está na rua vai fazer, sabe? Teve um menino, por exemplo, que sentou na escada enquanto a gente estava dançando durante o espetáculo. E aí é isso, aí a gente interagiu com ele. Era essa a Sim, dança, sabe? A gente era assim da é, rua ali. Esse foi o desejo, né? Assim. é, A Bárbara falou: fiz um espetáculo com moradores de rua que virou um projeto, Desculpe Incomodar. Um projeto que ela Sim, olha que desenvolvia. lindo. Foi lindo, né? E ela diz: é muito bom quando a gente sai da zona de conforto, né? A gente sai da zona de conforto, o corpo arrisca, ele vai buscar outras expressões, outras linguagens, outras possibilidades, né? Quando a gente sai da zona de conforto. Eu acho que a gente está num momento em que estamos saindo da zona de conforto, estamos fora da zona de conforto já há algum tempo, Uhum.
E eu acredito que isso está nos dando novos conhecimentos, né? Novas Sim. propostas e novos riscos para viver. Estamos quase finalizando nosso tempo. Então, eu queria que Nossa. você. Passou tão rápido, né? Eu Nossa. queria que O tempo é você. tão Bom, relativo, tá vendo? eu queria que você encerrasse a sua maneira no nosso encontro, né? A mudança é inevitável. Faz parte, é o que a gente está falando desde o início, né? Desde o início aqui do nosso encontro, que estamos falando exatamente dessas forças de transformação. Então, com você, as palavras finais desse nosso encontro, Rodrigo. Então vamos. Vou, vou encerrar do meu jeito, então. Vou encerrar dançando. Ai, que bom. Então vamos. Um pouco da pesquisa que a gente está desenvolvendo com a companhia também, dessa dança selfie, dessas possibilidades. Companhia de Balé de Niterói, Balé da cidade de Isso, Niterói, né? isso. Céu. Ai, que lindo. Lindo, lindo. Meu querido, foi um prazer enorme estar com você. Agradeço a todas as pessoas que aqui estão, que estiveram aqui presentes, lembrando que ficará gravado no IGTV esse nosso encontro. Mônica, eu vi quando você entrou, amei, amei ter todos vocês aqui. Gratidão do coração. Muito bom, meu querido. Gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Moema. É sempre uma alegria estar com você. Quero deixar aqui registrado também mais uma vez a importância que você tem na minha vida. Você é uma grande professora, uma grande mestra, uma mulher incrível que tem um conhecimento maravilhoso, que mudou a minha vida, sem dúvida, para melhor. É, eu muitas vezes já usei esse termo e eu vou usar mais uma vez, que você salvou a minha vida e me salvou desse lugar da mediocridade, Sim, né? De não me conformar com as coisas, sabe? De estar vivo, de estar potente, de estar errando por mim mesmo. isso aí, isso Nesse aí, sentido. isso aí, isso aí. Que E você eu tenho que te agradecer. esteja Muito. cada vez mais em contato com a sua essência, com essa maravilhosa arte que você tem dentro de você. Um beijo para todos os Um presentes. beijo, muito obrigado, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, assistindo essa live, muito obrigado.